Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo na área para mais um montão de aula de biologia para vocês. Para você que quer aprender biologia de verdade, para você que quer entender a biologia raiz do negócio, vem comigo. Bora comigo que vocês vão aprender a biologia de verdade, pessoal. Bora para a aula. Bom, galerinha, hoje a gente vai para mais uma aula de fisiologia humana, mais especificamente sobre o seu sistema endócrino. Vamos compreender como todas as glândulas produzem as suas secreções e como as mesmas funcionam dentro do seu organismo, certo? Essa é uma aula um pouquinho complexa, é um pouquinho cheia de detalhes, né? Então são muitos nomes, você vai ver que vai ter nome borbulhando por todos os lados. Mas não pira não. Vem comigo aqui com o slide, ó, que eu quero mostrar para você bem de pertinho como que funciona o nosso sistema endócrino, certo? Bora lá, pessoal. Bom, pessoal, vamos falar agora então do sistema endócrino, certo? O que é esse tal desse sistema endócrino? Qual que é a função dele dentro do nosso organismo? O sistema endócrino é um controle de mensagens, certo? De natureza química, que são naturezas hormonais, certo? É um sistema de mensagem um pouquinho mais lento quando comparado com o sistema nervoso central. Mas ele envia mensagens que, apesar de serem mais lentas, elas são muito mais duradouras. Nós temos alguns pontos específicos no nosso corpo que são responsáveis por produzir hormônios e esses hormônios serem carregados dentro do sistema endócrino, como é o caso, por exemplo, do hipotálamo, da hipófise, da tireoide, das paratireoides, do timo, do pâncreas, das adrenais, ou então costumeiramente chamadas, né, de suprarrenais, ou dos ovários ou dos testículos, quando a gente fala aí de meninas e meninos, sexo feminino e sexo masculino. Todas essas estruturas citadas, elas são glândulas produtoras de hormônios, certo? Então a gente tem pontos específicos para produzir hormônios que vão agir dentro do sistema endócrino como essa mensagem química lenta, porém muito duradoura. Tudo bem? Dentro desse sistema endócrino, existem formas que a secreção hormonal vão agir dentro do nosso organismo. E essas formas de ação a gente pode definir como uma forma de ação em feedback positivo e uma forma de ação em feedback negativo. Qual que é a diferença entre as duas? Vou começar pelo feedback negativo. O feedback negativo é uma ação onde um hormônio impede o funcionamento de outro. Como, por exemplo, ó, a gente olhar nessa situação aqui. O hipotálamo vai produzir o hormônio liberador do TSH. O hormônio liberador do TSH age na hipófise e a hipófise produz o TSH, certo? O TSH age sobre a tireoide. A tireoide começa a produzir os hormônios tiroxina e triodotironina, ou seja, os hormônios T3 e T4. E esses hormônios T3 e T4, quando têm os seus níveis aumentados, além de gerar um aumento do metabolismo, ele também gera a inibição do funcionamento do hormônio liberador do TSH. Ou seja, o aumento de tiroxina e triodotironina, T3 e T4, inibe o hormônio liberador de TSH. Esse fato de um aumentar e inibir o outro é o que a gente chama de feedback negativo. Percebam, quando o aumento do T3 e T4 inibe a produção do liberador do TSH, automaticamente ele para de agir sobre a hipófise para de produzir TSH e o TSH para de agir na tireoide, a tireoide para de produzir T3 e T4. Então é um controle que se retroalimenta, tá bom? No caso dos feedbacks positivos, a gente tem a presença de uma substância que estimula a produção de outra. Por exemplo, o aumento da sucção do bebê faz com que haja um aumento da produção da prolactina. E a prolactina aumenta a produção de leite, ou seja, quanto mais o bebê suga, mais leite a mulher produz. Por isso o corpo é adaptado para a demanda de alimentação do bebê. Tá? Quanto mais o bebê precisa de alimentação, mais a mulher consegue produzir mais leite. Bem, isso é um exemplo de feedback positivo. As glândulas mamárias elas sofrem de feedback positivo. Tudo bem? Bom, falando um pouquinho sobre as diferentes glândulas do nosso sistema endócrino, vamos começar aí a falar sobre o hipotálamo. O hipotálamo é uma região no encéfalo, certo? Que ele vai atuar como um regulador de diversas outras glândulas, certo? Produzindo vários hormônios que a gente chama de hormônios
que são fatores desencadeadores, ou seja, são hormônios que vão estimular outras glândulas a produzir outros hormônios, certo? O hipotálamo, ele vai agir diretamente, por exemplo, na hipófise. O hipotálamo age na hipófise e a hipófise produz vários hormônios que coordenam várias estruturas do nosso corpo, tá bom? Agora, a hipófise, propriamente dita, ela é considerada ali uma glândula principal, uma glândula mestra dentro do processo de funcionamento do sistema endócrino, já que ela vai produzir muitos hormônios que coordenam várias outras glândulas, certo? Como, por exemplo, quando a gente pega a hipófise e divide ela em duas partes, que é o lobo anterior e o lobo posterior. O lobo anterior é chamado de adenohipófise, certo? E vai ser responsável pela produção da prolactina, da gonadotrofina, da somatotrófico, adenocorticortrófico, tireotrófico, todos esses hormônios. Agora, o lobo posterior, que é chamado de neurohipófise, ela está relacionada com a produção do hormônio antitiurético, da ocitocina, tá? Então, cada parte da hipófise tem uma função específica, certo? Dentro dos hormônios da adenohipófise e da neurohipófise, aqui tem um resuminho de quais são as funções principais dele. Por exemplo, o hormônio tireotrófico, que é conhecido como TSH, ele vai estimular a tireoide a produzir os seus hormônios T3 e T4, que tem relação direta com o nosso metabolismo, tá? O adrenocorticotrófico, chamado de ACTH, é o hormônio que vai estimular o funcionamento do córtex, certo? Que é a região externa das suprarrenais. E aí, automaticamente, realizar as funções do córtex da suprarrenal. Aí a gente vai ver especificamente lá no estudo das suprarrenais, tá bom? Prolactina, conhecido como PRL, é o hormônio que estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias e também estimula a lactação, tá? Na hora da produção do leite. O hormônio somatotrófico, conhecido como GH, é o hormônio que atua no crescimento, tem função direta no alongamento dos ossos, na síntese de proteínas e também nos músculos, tá bom? Hormônios gonadotróficos, que são FSH e LH. O hormônio FSH, que é chamado de hormônio folículo estimulante, ele vai atuar principalmente na produção dos gametas, certo? E o hormônio LH, que é chamado de hormônio luteinizante, ele estimula a produção dos hormônios sexuais, como é o caso da progesterona e testosterona, que vão influenciar diretamente no ciclo menstrual e no ciclo de desenvolvimento ovariano ali da mulher, tá bom? Ocitocina, sigla OCI, tá? A ocitocina ela vai estimular a contração dos músculos durante o parto, por exemplo, certo? Ou então a contração das glândulas mamárias para poder realizar aí a saída do leite, tá bom? Então a sucção que o bebê realiza faz com que a ocitocina seja produzida, aumenta a contração das glândulas mamárias e mais leite então é liberado. E a vasopressina, ou então conhecido também como hormônio antidiurético, certo? Vocês muito provavelmente devem lembrar lá da nossa aula de sistema excretor, tá? O ADH. Ele vai atuar nos túbulos renais, possibilitando a reabsorção de água do sangue, conseguindo então um equilíbrio osmótico relacionado à pressão arterial, por exemplo, por aumento do volume sanguíneo. Tudo bem? Esses são os hormônios aí da adenohipófise e da neurohipófise. Segunda glândula que nós vamos ver, pessoal, terceira no caso, né? Desculpa, a gente já tinha falado de uma, é a glândula tireoide, tá bom? A glândula tireoide, ela vai ser responsável por produzir e secretar, certo? Os hormônios que são chamados de triodotironina, que é o T3, tiroxina, que é o T4, e a calcitocina. O T3 e T4 estão relacionados diretamente a nosso metabolismo energético, já que esses hormônios estão ligados ao funcionamento das mitocôndrias, certo? A calcitocina, ela vai aumentar a absorção de cálcio pelos ossos e aumenta a excreção dos mesmos pelos rins. Essa é a função da calcitocina, tudo bem? Por exemplo, a manutenção do tamanho dos ossos, da quantidade de cálcio nos ossos, quem faz isso é a calcitocina. Nesta situação, uma pessoa ela pode ser dotada de uma doença ou de uma situação ali endócrina de hipotireoidismo e de hipertireoidismo. Qual que é a diferença dessas duas situações? No caso do hipotireoidismo, nós temos uma redução do funcionamento da tireoide, automaticamente redução da produção dos hormônios T3 e T4, e aí, por uma diminuição do nosso metabolismo, a pessoa tem uma série de problemas, né? Como aumento de peso, redução da velocidade da circulação e coisas do gênero.
Agora, numa situação de hipertireoidismo, a tireoide ela funciona em excesso, então produz muito T3 e T4, aumenta-se muito o metabolismo e a pessoa dificilmente consegue ganhar peso. Aqui nós temos algumas características de uma pessoa que tem hipo e hipertireoidismo, né? Então, no hipertireoidismo dá para ver olhos esbugalhados, tremores, suores, pescoço inchado por causa do aumento do tamanho da tireoide, né? E perda de peso. Isso tudo relacionado ao aumento do metabolismo. Agora, uma pessoa com hipotireoidismo vai ter cabelo mais seco, vai ficar mais irritada, vai se manter constantemente cansada pela diminuição do metabolismo, vai possuir pele áspera, tudo em relação ao metabolismo do ser vivo, tá bom? Dentro lá das nossas tireoides existem parezinhos de glândulas que são chamadas de paratireoides, certo? As paratireoides, elas são responsáveis por secretar um hormônio que é chamado de paratormônio. E o paratormônio, ele vai regular a quantidade de cálcio no plasma sanguíneo. Quando eu tenho uma quantidade de cálcio baixa no plasma sanguíneo, automaticamente o paratormônio retira cálcio dos ossos, reabsorve cálcio dos alimentos, ou então absorve, né, cálcio dos alimentos, ou então reabsorve cálcio que seria jogado fora pelos túbulos renais, tá bom? Para todo o controle osmótico dentro do nosso sangue. Próxima glândula é o timo. O timo ele tem uma função muito importante, que é o amadurecimento dos linfócitos T, para estímulo do nosso sistema imunológico, tá? O timo, à medida que o corpo da gente vai envelhecendo, ele também vai reduzindo de tamanho e de função, automaticamente causando uma diminuição no nosso sistema imunológico, tá bom? Digamos assim, quem realiza o principal trabalho dentro do nosso sistema imunológico é o linfócito T amadurecido. Então, à medida que você vai envelhecendo, o seu metabolismo não, o seu sistema imunológico também vai ficando mais deficiente. Próxima glândula são as suprarrenais, certo? As glândulas suprarrenais, elas são constituídas por duas regiões, que é o córtex e a medula da suprarrenal. A medula é a parte mais interna e o córtex é a parte mais externa. E cada uma tem uma função primordial, tá bom? No caso do córtex, certo? Que nós temos aí nesse primeiro grupo, ele vai ser responsável por produzir mineralocorticoides, glicocorticoides e hormônios andrógenos. Os mineralocorticoides, eles têm a principal função dentre todos, né, como é o caso da aldosterona, mas os mineralocorticoides, ele tem a principal função, que é regular a quantidade de água e sais minerais no sangue, certo? Possibilitando que saia mais na urina ou saia menos. Os glicocorticoides, onde o principal é o cortisol, ele vai aumentar a quantidade de glicose no sangue, uma situação de estresse, para que você tenha energia, por exemplo, para poder fugir de um problema e tudo mais. E por último, do córtex da suprarrenal, nós temos os hormônios andrógenos, certo? Que são hormônios masculinizantes, responsável, por exemplo, pelo aumento da massa muscular, responsável pelo desenvolvimento sexual durante a puberdade. Agora, na medula das suprarrenais, eu tenho a produção dos hormônios adrenalina e noradrenalina. Ambos vão ter a função de estímulo em uma situação de fuga ou emergência, certo? Ou então de desestimular o seu corpo, preparar o seu organismo para situações de estresse ou então situações de relaxamento, com hormônios antagônicos, que é o caso da adrenalina e da noradrenalina. Tudo bem? Outra glândula que nós temos é o pâncreas. Pâncreas, que é considerado uma glândula anfícrea, né, já que ela tem uma função dupla, mas dentro ali do sistema digestório ela vai produzir o suco pancreático, mas dentro do seu organismo, numa função, né, de uma glândula endócrina, ela vai produzir a insulina e o glucagon, que tem responsabilidade direta no controle de glicose do nosso sangue. E esse controle de glicose ele é importantíssimo para manter, primeiro, a homeostase do organismo, certo? Em determinadas situações, deixar um maior suprimento ali de glicose para a produção de energia ou um menor suprimento de glicose para a produção de energia. Bom, pessoal, vamos conhecer um pouquinho melhor então a função da insulina e glucagon dentro do pâncreas, né? Vamos estudar um pouquinho melhor o pâncreas, essa glândula que a gente estudou quando falou sobre o sistema digestório, mas agora ele tem uma outra função dentro do sistema endócrino.
A insulina ela tem a função primordial de fazer a captação de glicose do sangue, certo? Que foi utilizado pelas suas células para produzir energia, e está em excesso, ou seja, ele não foi utilizado por completo. E aí isso vai ser armazenado na forma de tecido adiposo. Ou seja, todo o excesso de glicose que a gente tem no organismo, ele é removido e guardado na forma de tecido adiposo, tudo bem? Quem faz esse processo aí é o hormônio que a gente chama de hormônio hipoglicemiante. Tudo bem? Ou seja, quer dizer que diminui a quantidade de glicemia. E esse hormônio hipoglicemiante é produzido pelas células beta, certo? Do nosso pâncreas. Guardem isso. Quem faz isso são as células beta do nosso pâncreas. Acabado aí o entendimento da insulina, a gente vai para o glucagon. O glucagon ele já vai trabalhar de forma diferente. Por quê? O que o glucagon faz? Ele vai ativar uma enzima que é chamada de fosforilase. E qual que é a função da fosforilase? Ela vai quebrar as moléculas de glicogênio, que são formas de armazenamento de energia, e vão produzir glicose. E vão jogar isso na corrente sanguínea para poder gerar energia para a célula, para o tecido em específico, certo? O glucagon é chamado de hormônio hiperglicemiante, ou seja, o hormônio que aumenta a glicemia do nosso sangue. E quem que faz a produção do glucagon são as células alfa. Então vamos retomar. Insulina, que é um hormônio hipoglicemiante que diminui a glicemia do seu sangue, tá? É produzido pelas células beta. E o glucagon, que é um hormônio hiperglicemiante, ou seja, que aumenta a glicemia do seu sangue, ele é produzido pelas células alfa. Quando o seu corpo está funcionando normalmente, produzindo insulina e glucagon, fazendo controle de glicose dentro do seu sangue, a homeostase é mantida constantemente. O seu corpo ele se mantém em equilíbrio. Mas existem algumas situações de desregulação do pâncreas, desregulação do funcionamento aí da produção dessas substâncias como um todo, então automaticamente alguns problemas passam a surgir. Como é o caso, por exemplo, do que a gente conhece como diabetes, certo? A diabetes é dividida em 3 tipos: diabetes mellitus, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes mellitus é uma situação onde o seu corpo passa por uma hiperglicemia, um aumento exagerado de glicose no sangue, certo? E na urina, que automaticamente, para poder fazer o controle desse aumento de glicemia, você tem um maior volume urinário para tentar jogar esse excesso para fora do seu organismo. Esse nome diabetes mellitus vem de um excesso de glicose na urina que faz com que ela fique com sabor adocicado. Por isso, o nome diabetes mellitus. No caso da diabetes tipo 1, você tem um mau funcionamento do pâncreas, aonde ele para de fabricar a insulina, certo? E toda a glicose que sobra no sangue, automaticamente, ela precisa ser jogada para fora do seu organismo a partir do sistema excretor, certo? A diabetes tipo 1 é uma doença que a gente chama de doença autoimune, que ataca especialmente quem, ó? Se eu tenho dificuldade de produção de insulina, eu vou ter um ataque sobre as células beta do nosso pâncreas. Agora, na diabetes tipo 2, existe uma baixa quantidade de insulina. Não existe não é cessado a produção da insulina, e sim é diminuída a produção, a quantidade de insulina dentro do nosso corpo, que faz com que exista um excesso de glicose no seu organismo, que vai ficar ali na sua circulação e precisa ser jogado para fora do seu corpo a partir da excreção. Mas a diabetes tipo 2, ela acontece no nosso organismo, primeiro, por um princípio genético, que faz um mau funcionamento ali do nossa glândula, né, na produção do hormônio, ou então por maus hábitos alimentares. Comer um excesso muito grande de açúcar e carboidratos faz com que a glicose do nosso corpo aumente, certo? Espero que vocês tenham entendido aí todo esse processo, pessoal, e entendido como que funciona o sistema endócrino, que é um pouquinho complexo. E chegamos ao fim de mais uma aula de biologia, pessoal. Vencemos mais uma e eu tenho certeza que você, ó, tá craque em todos os assuntos. Se você tiver alguma dificuldade, não estressa, não fica maluco, volta esse vídeo,
pausa onde você precisa, faz as suas anotações e manda para frente, meu amigo. Um abraço do professor Beraldo e até a nossa próxima aula.